Para quem não me conhece, eu acho que todo mundo aí já me conhece, eu sou o professor Rafael, certo? Estou, né? Não sou, eu estou, né, responsável no momento pelo livro didático, livro, leitura e biblioteca, certo? Vou adentrar aqui nos primeiros pontos para a gente iniciar, se Deus quiser, as primeiras dúvidas, né? Primeiro, nós temos 5 objetos, certo? Podendo se tornar 6. Escuta o que eu estou dizendo. Nós temos 5 objetos de escolha já definidos, podendo chegar ao 6º objeto de escolha. Não vamos misturar as ideias. Objeto 1, todo mundo lembra, projeto de vida e projetos integradores. Já passou. É isso, pessoal? Já passou. Não volta mais. O que foi escolhido, certo, errado, bom, ruim, passou. Vamos aprender com esse material, vamos desenvolver o que for possível e na próxima escolha a gente tenta melhorar se não deu muito certo, tá bom? Paciência, não vamos esquentar a cabeça com isso. Vamos viver a vida com alegria. O objeto 2 é esse gancho de agora, né? Obras didáticas por área de conhecimento. Eita, obras didáticas por área de conhecimento. Já estamos sofrendo esse grande problema, né? Por quê? Porque nunca em nenhum momento houve, né, essa escolha por área. Houve por disciplina específica, né? Nós já viemos de muito tempo a nossa carreira. Quem é geografia, escolhe o livro de geografia. Quem é história, escolhe o livro de história. Vamos lá. Agora, por área. Todo mundo já sabe que temos até o dia 11 de agosto para finalizar essa escolha. Então, todo mundo já deve estar em campo aí há muito tempo já, né? Lendo as resenhas, imagino, estudando direitinho, discutindo com os colegas da área, para tomar uma boa decisão. Por quê? Porque eu tenho um certo medo, certo, pessoal, da escolha antiga, que o professor só usava o livro que estava na mesa, aquela mesa lá da sala dos professores, que todo mundo conhece. Às vezes eu estou meio com medinho, desculpa a expressão, do professor querer escolher só daquele livro que está lá na mesa, que está lá na sala dos professores, que está lá na biblioteca. Ah, tem lá aquele monte de coleções, professor Rafael. Já são muitas coleções. Eu já tenho 7 ou 8 lá para escolher. Aí lá no guia tem 13. Para que eu estar preocupado com essas outras 6 ou 7? Sim, mas as outras 6 ou 7 podem estar mais relacionadas com a nossa realidade de Lagoa de Velhos. Ou não, é verdade. Mas elas podem estar mais bem relacionadas com aquilo que a gente almeja trabalhar com nossos alunos. E se estiverem, aí eu vou me resumir apenas aquele livro, aquela obra que está ali na mesinha? Não posso, né, pessoal? Não posso. Então, tentando continuar, eu não devo me resumir àquelas obras. Por favor, não se resumam àquelas obras que estiverem lá. Se estiverem todas lá na mesa, todas as que estiverem no guia digital, beleza. Mas ainda devem buscar o guia digital para lerem as resenhas. Porque eu escutei de algumas pessoas, de algumas escolas nossas, não vou longe, eu vou aqui mesmo, dizer que não precisava ler guia, não, leu a resenha lá que está no guia, porque disse que essa resenha era produzida por outra pessoa. Não vinha ao caso, não. Era suficiente olhar a obra material, física, que estava lá na mesa. Aí eu disse, meu amigo, mas a resenha é uma explicação de uma pessoa que conhece a obra. Uma pessoa que analisou, ou um grupo de pessoas, na verdade, que analisou a obra e aprovou ou reprovou aquela obra. Então, ele conhece a obra, ele está tentando lhe ajudar imparcialmente a escolher ou não aquela obra.
Então, em relação ao livro, o guia digital, pessoal, a resenha que está lá é essencial. Olhar no guia, lá estão as resenhas das obras aprovadas, princípios e critérios, modelo e ficha avaliativa. Você tem como, através de e-mail, né? Talvez até chat, eu não conferi a questão de chat, mas e-mail com certeza, da equipe responsável pela avaliação pedagógica. Vocês têm uma visualização na íntegra da obra, né? Orientações gerais, não sei o quê, um monte de informações que está lá no guia, e muitas vezes nós dispensamos o guia e nos resumimos ao livro que está lá na mesa. De setembro, mais ou menos, já vai ter novas escolhas, certo, pessoal? Iniciar novo processo de escolha, seguindo na reunião. Obras de formação continuada, certo? Para professores, gestores, coordenadores, para ser trabalhado com vocês, né? Também virão, quarto objeto, recursos educacionais digitais, certo? E lá para o finalzinho do ano, início de 2022, nós vamos escolher obras literárias. Provavelmente, Rafael, somente... Pode falar, Alberto, pode falar. Posso começar já os questionamentos? Pode ficar. Duas dúvidas. Primeira, nesse objeto 2, são 6 obras por área de conhecimento? É isso? 6 obras por área de conhecimento? Não. A primeira questão, não. Se eu posso justificar para você, eu vou dizer o seguinte. É uma obra, opção 1, né? Outra obra, opção 2, que todo mundo já conhece isso aí, né? Eu coloquei aqui até no slide, mas vocês já conhecem. Porém, Roberto, cada obra, aí vamos chegar no 6 que você falou. Cada obra didática vai vir com 6 volumes. Tá entendendo, Roberto? Entendi. Aí, de repente, você escolheu a opção 1, claro, e veio a opção 1. Se Deus quiser, vai vir todas as opções 1. Chegou a opção 1, essa opção 1, ela tem 6 volumes. Ela é dividida em 6 volumes, a opção 1. E como essa escolha, já vou ambientar isso aqui, certo, Bertão? Aí como vai ficar, Rafael? Eu vou trabalhar 6 volumes por série do ensino médio, 6 livros na primeira, na segunda e na terceira, 6 em cada uma? Não. Eu vou citar um exemplo, certo? Eu vou mudar a posição da câmera aqui, eu peço desculpa, mas eu vou citar um exemplo aqui, que eu estou com um livro aqui em cima, certo? Uma obra, certo, Roberto? Que eu acho que vai ajudar. Por favor, pelo amor de Deus, não estou fazendo propaganda dessa editora, certo? Se vocês viram aí, eu não estou nem dizendo que o livro é bom, eu vou citar só como exemplo, tá bom, Bertão? E demais professores. Deixa eu só te interromper a respeito disso, porque tem uma formação que a gente teve no dia 21, que eles falaram até a respeito disso. E ainda foram mais longe, porque tem essa questão de se escolher a obra e tem 6 volumes, mas os professores da área ainda deverão escolher, dentre esses volumes, quais que vão ser utilizados em cada série. O professor ele não é obrigado a escolher os... Oi? Viu, Gerson? Vou mostrar isso aí na prática agora, da prática. Bom, beleza, então. Mostra aí. Estou aqui, certo, pessoal? Por favor, esqueçam a propaganda da editora, pelo amor de Deus. É só porque estava mais fácil aqui nos livros que eu recebi aqui na Direct. Então, eu escolhi, aqui para demonstrar para vocês, uma de ciências sociais aplicadas, tá bom? Só para vocês terem uma noção. São 6 livros, né? A obra está aqui, os 6 volumes. Eu vou dizer os temas de cada volume, certo? E vou tentar mostrar isso aí na prática, para o Bertão entender e todos vocês, né? Inclusive, essa que reforçou a pergunta. O primeiro aqui está assim, ó. O primeiro que eu peguei, certo? Que não são numerados. Essas obras não têm uma sequência. Primeiro problema e desafio, né? Mas vamos lá. Os tempos e espaços das cidades.
Esse é o primeiro, né, que eu peguei aqui. O segundo, territórios e fronteiras. Terceiro, relações de poder e conflito. Quarto, ética, política e trabalho. Quinto, indivíduo, natureza e sociedade. E sexto e último, cultura e diferenças. Então, aqui nós temos 6 livros para distribuir entre as 3 séries do ensino médio, isso reunindo lá os professores de geografia, história, sociologia e filosofia, certo, pessoal? Então, eles vão sentar, eles vão lembrar de anos anteriores, pela grade curricular que eles seguiam, quais são os conteúdos que se aproximam da primeira série, da segunda série e da terceira série. Eu vou dar um exemplo, por favor, eu não sou nem da área, certo? Não estou obedecendo critérios de grade curricular nenhum, certo? De currículo nenhum, mas eu vou dar um exemplo. Eu olhei juntamente com meus colegas e, de repente, nós gostamos muito, para a primeira série, do volume que diz assim, cultura e diferenças, e esse segundo volume aqui, indivíduo, natureza e sociedade. Nós achamos que esses 2 volumes, vou repetir, cultura e diferença, é só um exemplo, certo, pessoal? E indivíduo, natureza e sociedade, nós gostamos muito desses 2 volumes, então nós definimos, naquela nossa listinha para entregar a Erivaneide, né, e Anselmo, e Jefferson, esse aqui é a primeira série, esses 2 aqui, primeira série. Nós também achamos bem interessante trabalhar os tempos, espaços e sociedade, os tempos e espaços das cidades, territórios e fronteiras. Nós achamos que daria muito certo para a segunda série, e nós definimos esses 2 para a segunda série. E achamos bem interessante relações de poder e conflito, ética, política e trabalho para a terceira série. Então, nós dividimos dessa forma, estou dando só um exemplo, né, para vocês, e achamos que vai atingir, dentro da questão dos conteúdos, dentro das questões gerais, essa divisão vai atingir o que se espera de cada série do ensino médio com relação a ciências sociais aplicadas. Aí eu volto para o Bertan e para Jefferson. Deu para entender? Pede mais uma orientação, se não deu, para a gente tentar melhorar. Diz aí, por favor. Não, para mim ficou muito claro, tá certo? Mas eu já queria emendar uma outra dúvida, uma outra pergunta. Essas escolhas vão ser válidas por quantos anos? Porque geralmente 3 anos, o Fundamental 2 agora são 4 anos e o médio. Também está nesse patamar de 4 anos, viu, Bertão? Porém, eu vou manter aquilo que eu tinha de certeza. Infelizmente, eu vou dizer tinha, né, no passado. Por quê? Porque já se comenta que pode ser para 3 anos. Então, eu vou permanecer nos 4 anos, Bertão. Vamos pensar, infelizmente, para 4 anos. Se for 3, melhor, porque a gente escolhe antes, se precisar mudar, a gente já muda, né? Já dá uma escolha mais adequada. Porque é um risco, né? A gente inexperiente nessa questão, ainda escolher para 4 anos. Mas, pelo que eu entendi da pergunta do Chá, ciências sociais aplicadas. Eu vou repetir, eu acho que eu já cheguei a comentar. Geografia, história, filosofia e sociologia. Ciências sociais aplicadas, vou repetir. Geografia, história, filosofia, sociologia. Ciências da natureza, biologia, química e física. Ciências da natureza, biologia, química e física. A área mais ampla, linguagens e suas tecnologias. Ficou língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola,
artes e educação física. Repetindo, linguagens e suas tecnologias, ficou língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, artes e educação física. A única área que ficou solitária, eu vou dizer até dessa forma, foi matemática. O Jefferson quer complementar aquela dúvida anterior, achou que ficou claro, como o Bertan, que você pode melhorar a pergunta, dizer algo a mais e, sei lá, quem sabe esclarecer um pouco mais outras questões. Professor Rafael, eu tinha uma dúvida, mas de certa forma esclareceu, porque eu estava pensando na possibilidade de, por exemplo, escolher uma obra e escolher 2 volumes dela para a primeira série, e para a segunda série seria 2 volumes de uma outra obra, mas nesse caso não é assim, tem que ser uma obra para distribuir entre elas, é isso? Isso, escolheu a obra, não pode escolher fragmentos de outra obra, que ficaria fragmentos, né? De outra, né? Um exemplo, a editora que está aqui é a editora X, aí de repente você escolhia da editora Y, você escolhia outros 2, não, aí não pode. Se você escolheu, você não, né? O grupo escolheu aquela obra, é aquela obra que vai ter que ser distribuída. Deixa eu dizer mais uma questão. Isso aqui é uma orientação da SUEM. Não quero complicar, certo, pessoal? Mas é uma orientação da SUEM, eu acho que deve ser repassado, tá no slide, inclusive, que eu fiz. Pessoal, eles já disseram, já deixaram bem claro que a primeira série vai ter uma carga horária, nesse primeiro momento, maior. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma carga horária maior. Se a primeira série vai ter uma carga horária maior, eles chegaram a recomendar que dessas obras, certo? Desses volumes de cada obra, deveria ser escolhido uma quantidade maior, eu não vou dizer em todas as disciplinas, em todas as áreas, desculpe, do que para a segunda e terceira série. Eu até anotei, Rafael, essa recomendação. Eles recomendaram colocar 3 para a primeira série, 2 para a segunda e 1 para a terceira. Ele está começando devagarzinho. Muito bem, gente, isso é verdade. Aí, eles recomendaram que ficaria tipo assim, diferente desse modelo que eu fiz aqui para vocês. Ficaria 3 volumes para a primeira série, 2 volumes para a segunda e 1 volume para a terceira. Claro que o que faltasse de ser dado na primeira para a segunda e da segunda para a terceira, poderia ser de alguma forma trabalhado na série seguinte, né? Quer dizer que eles estão nessa questão do novo, né, o Bertan e demais, tão desafiador o risco de fazer uma escolha errada, como o Bertan colocou aí, que é real e eminente, mas, de repente, você tem essa possibilidade, né? Vocês todos fazem uma escolha de 3 volumes para a primeira série, 2 para a segunda e 1 para a terceira, e, de repente, no vamos ver da situação, não deu, não atingiu, tenta complementar no ano seguinte aquela possível falta, né, para que se consiga, né, complementar essas lacunas que vão ficar durante esse processo. É um processo novo e eu vou usar uma expressão, eu acho triste, mas é real. Nós somos meio cobaias e os nossos ficassem com o coração muito suavizado em relação a dar certo ou não. Vamos tentar, vamos nos esforçar, mas se não der certo, paciência. Na próxima escolha, a gente conversa mais, a gente faz outras reflexões. Se for preciso e possível, me chamem, eu trago pessoas da secretaria, a gente faz momentos de conversa, só com a escola de vocês, para a gente, sei lá, entender, até me abro a fazer isso durante esse ano outras vezes, e no próximo ano, sequentemente, continuar fazendo aquela tal formação continuada que eles querem que façamos. Eles querem que façamos isso, para que a gente possa ir amadurecendo, né, internalizando esse processo com o máximo de exatidão possível. Eu acho que o principal...
Acho que o principal nessa escolha é a gente ser muito responsável, tentar ser o mais responsável possível, né? Compromissado com as nossas escolhas. Se acontecer erros, como a gente está vendo que vai ser possível, a gente não vai ficar se culpando por isso ou por aquilo, a gente fez o melhor que pôde, né, dentro daquele momento. Então eu penso assim, que é a questão, muita responsabilidade, é uma questão de muita responsabilidade e compromisso do profissional. A gente, acima de tudo, tem que ser muito profissional nessa escolha. Os erros podem acontecer, mas a gente tem que ser profissional. Verdade verdadeira, Bertão. Verdade verdadeira. Você tem que conseguir transformar essa obra de forma metodológica, mastigar ela para chegar lá para os seus alunos, a tal forma de você conseguir adocicar a vida de quem gosta de doce, salgar a vida de quem gosta de salgado, um meio termo ali para quem não gosta nem de muito doce, nem muito salgado, e até tirar o sal e o açúcar para quem não gosta de nenhum dos dois ou não pode usar nenhum dos dois. Eu sei que parece uma analogia meio difícil, meio complexa, mas é mais ou menos isso o que a gente precisa pensar frente a essas obras didáticas. Essa responsabilidade que o Bertrand mostra, né, e até o profissionalismo, eu vejo muito por esse lado. Você precisa ter essa consciência de adocicar para aqueles que gostam de doce, salgar para aqueles que gostam de salgado, suavizar um meio termo aí para quem não gosta nem muito de um nem de outro, e até retirar o sal e o açúcar, caso, né? Pode perguntar, Rafael, pode perguntar, doutora. é só uma dúvida. Eu sou de artes, então as minhas tecnologias se reúnem para fazer a escolha, e na hora de trabalhar, também se reunimos para trabalhar em equipe juntos, ou cada um vai fazer o seu trabalho em sala de aula? As tecnologias vão trabalhar juntas também? Das duas formas, eu vou até citar assim para você, das duas formas. É uma boa dúvida essa sua. Você tem uma área muito ampla, a sua área é muito grande, a sua área é linguagens e tecnologias. É uma área muito, eu achei muito grande, mas não sou eu que mando, né? Não sou eu que mando. Porque, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, artes e educação física estão todos na sua área, professora. Então, de repente, quando vai fazer o planejamento, é conjunto. Olha só, o planejamento é conjunto. A aula em si, a sua aula em si, a parte do conteúdo que você ficou para passar para os alunos, para trabalhar e desenvolver com os alunos, é individual. Você vai ter as suas aulas normais e dentro das suas aulas, você vai trabalhando a parcela do conteúdo que ficou para você dentro da área. E, num terceiro momento, que aí entra já a parte até de avaliação, vão existir as avaliações individuais, porque você vai ter que dar sua nota no sistema, mas vão existir atividades conjuntas. Vão existir atividades que vão ser avaliativas, podem ou não ser, conjuntas, que vão ter momentos de culminância, eu vou citar assim dessa forma, que pode, um exemplo, aquela área se unir a ter um seminário. Aqui, dá para a gente trabalhar um seminário aqui, disse disso, um teatro disse disso, não sei o que disse disso, um sarau, não sei, tem muitas opções. E, de repente, lá naquele tal sarau, naquele teatro, naquele seminário, aí a senhora, professora de artes, vai se unir ao professor de português, de inglês, de espanhol e até mesmo de educação física, e vão, além de montar essas atividades conjuntas, também avaliarem essa atividade conjunta, que pode servir, uma avaliação individualizada, cada um vê a nota como achar melhor, daqueles alunos que apresentaram, que participaram, mas também pode ser uma nota conjunta, também pode ter uma união nesse ponto. Então,
vai ter o momento individualizado, que é a parcela do conteúdo que você vai ter que passar dentro da área, dentro desse material, e vai ter a parte conjunta, que já começa no planejamento. Agora, não é só da professora, eu acho que seu nome é Edinalva, só da professora Edinalva, vai ser da área, que vai incluir os demais professores que fazem parte dessa área. Me diga se eu consegui responder sua pergunta, por favor. Respondeu sim, Rafael, obrigada. A gente tem que pensar assim, vai ter o planejamento da área das ciências da natureza, por exemplo, que é a minha área, e vai ter o meu plano de aula de biologia. Exatamente. Então, no meu plano de área de conhecimento, a gente vai discutir, né, o que vai ser, por exemplo, você vai trabalhar essa temática, você vai ficar com essa parte, fulano com essa. Aí, quando eu for dar a minha aula, eu vou ter o meu planejamento para a minha parte de biologia. Isso mesmo, Bertão. Isso mesmo. Aumentou uma a mais. Infelizmente, nesse caso aí, eu vou chamar de infelizmente, mas não veria negativamente. Eu não vejo negativamente. Esse momento conjunto da área, eu vejo como importante, porque tem um diálogo, uma dificuldade que um professor possa ter, o outro pode não ter, e esses outros dificuldade com tal aluno, com tal turma, com tal circunstância, tá entendendo, pessoal? O cara que dá a primeira aula do dia é mais fácil do que o cara que pega a última aula, depois do intervalo, por exemplo, a quarta e quinta aula. Então, muitas vezes, o professor só está pegando quarta e quinta aula naquela turma. Então, de repente, outro professor, que às vezes até não está trabalhando esse ano, naquele quarto e quinto horário, mas em um ano anterior, e ele conseguiu uma facilitação maior para dar aquelas aulas, e ele está dentro da área do colega, então ele pode, nesse planejamento, já criar... tudo tem que ser pensado de forma coletiva, e a parte coletiva chega ao individual, do jeito que o Bertan disse. Pegou-se o coletivo, e individualmente... Erasmo, Sandro, Oriana, o Bertan e etc., e todos aí, vão montar o planejamentozinho individual dentro daquilo que tocou para ele naquele contexto geral. Isso aí, eu acho que já deu para entender, eu espero, né? Não sei. Pronto, então, e outra, né? Você ficou com sua parte individualizada, de repente, se houver uma dificuldade que não foi pensada, planejada, não foi nem... sei lá, não se passou nem pela cabeça, e de repente lá na sala de aula, na hora do vamos ver aconteceu, você recorre à área e dialoga com a área, e a área pode sim lhe ajudar a desenvolver outras estratégias que facilitem, outras metodologias que facilitem. Pensemos nisso, né, que o diálogo, o trabalho coletivo vai dar um impulso grande no individual, no trabalho individual de cada um. Pensemos Rafael, tem uma outra questão aqui que eu gostaria de saber, que na formação que a gente teve também anteriormente, foi dito que os livros do PNLD, esse de 2021, eles serão para uso da primeira série, agora em 2022, inicialmente. E as outras séries iriam, por enquanto, continuar com esse livro que está sendo usado agora. E nos anos seguintes, iriam ser acrescentados. Por exemplo, em 2023, a segunda série trabalharia com esses livros que vão chegar agora. Em 2024, seria a terceira série, para ir retirando esses livros que forem caducando. Vai ser isso mesmo, é confirmado? Porque eu fico preocupado pelo seguinte: esse ano a gente já teve muita dificuldade com relação a conseguir livros suficientes para as turmas. E, na verdade, a gente nem conseguiu. Então, imagina passar mais 2 anos utilizando um livro que a gente já teve dificuldade em conseguir esse ano. Como é que vai ficar essa situação? com a sua fala, viu, professor? Cortou um pouquinho no final, mas eu acho que eu compreendi sua dúvida, certo? Tá conseguindo me ouvir, professor Jefferson? Tá conseguindo? Agora eu tô.
Pronto. Teve um cortezinho, mas eu acho que eu compreendi sua dúvida. Naquela formação, eu fiquei com essa dúvida também. Porém, naquela formação que teve semana passada, que teve a SUEM e o núcleo do livro didático da Codese, eu ouvi da boca do Neto, da SUEM, certo? O subcoordenador da SUEM, que os livros virão. E, se eu não me engano, o Rocata também comentou. Independente de não ser trabalhado ainda exatamente na segunda série e na terceira série, mas, um exemplo, vai vir. A sua dúvida seria se vão vir aqueles outros 2 fragmentos, né, os volumes, para a segunda e terceira série. E, pelo que foi falado por eles, vai vir a obra inteira, segundo a divisão que foi feita pelos professores por área, né? Se eles dividiram lá os fragmentos, 3, 2 e 1, ou 2, 2 e 2, Jefferson, vai vir, pelo que ficou dito, vai vir tudo, certo? Agora, já o próximo ano, já os alunos já vão receber tudo. O segundo ano, a segunda série e a terceira série. Tudo. Certo. Na realidade, Rafael, desculpa, Anselmo, interromper. A questão das obras virem, eu já estava até inteirado. O problema é que eles recomendaram que a gente não usasse essas obras na segunda e terceira série já no ano que vem. Começasse usando só na primeira. Aí a cada ano a gente ia acrescentando. Mas eu entendi, no caso, eu posso fazer essa pergunta. Se você quiser, né? E inclusive da coordenação, já vão amadurecendo esse processo, né? Deixa eu falar sobre isso, eu prestei bastante. Pronto, fale, Anselmo. Eu prestei bastante. Cortou, Anselmo, cortou. Eu prestei bastante atenção nessa parte. É porque eu estou usando os dados móveis, aqui está sem internet. Eu prestei bastante atenção nessa parte. Eu acho que foi a Rocata que falou disso, que os livros vão vir, já está garantido que os livros vão vir. Só que não é obrigatório, pelo menos o que eu entendi, assim, não é obrigatório usar na segunda e terceira série, porque eles querem que esse ensino médio ele seja inserido gradativamente e aos poucos, mas ficaria a critério da escola, assim, inserir ou não. Se achar que dá, aí poderia inserir. Pelo menos foi essa parte aí que eu entendi que ela falou, Rocátia. Sim, sim. Não, realmente, do jeito que você está dizendo, eu compreendi também dessa forma, que havia uma questão opcional. Mas aí, eu vi também como uma situação positiva já usar, certo? Por quê, pessoal? Porque, assim, dentro dessa questão que o Anselmo falou aí, tem uma série de outras. Por exemplo, pessoal, os itinerários formativos, outras questões que vão vir, né, aquelas eletivas, que vão estar dentro as eletivas estão dentro dos itinerários. Então, quando vier isso aí, que só vai vir praticamente a partir de 2023, tá entendendo, pessoal? Então, aí já vai ter um acréscimo de carga horária, aí já vai ter uma inserção de outras questões, que a gente ainda vai amadurecer isso com calma. Então, por isso que, assim, é opcional? Realmente é. A primeira série não é opcional, é obrigatório. Mas eu vejo como muito importante começar logo, porque aí os professores já estão trabalhando assim nas 3 séries, né? Já vão amadurecendo, já vão melhorando a cada ano, e possivelmente, quando vier a incrementar as eletivas, os itinerários formativos, não sei o que, aí já vai estar todo mundo encaixadinho e já bem inteirado para trabalhar nas 3 séries. Claro que o menino da primeira série, o aluno da primeira série, porém, aquele da segunda e da terceira, ele pode pegar esse fragmento logo. Por quê, pessoal? Porque você já vai conseguir dar ao aluno de segunda e terceira série pelo menos um pouco do protagonismo, um pouco desse se responsabilizar também pela sua educação, pela sua formação, já agora. Por quê? Porque esse protagonismo vai cravar o menino da primeira série até a terceira.
Mas aí, se vocês perderem essa oportunidade, então, são mais 2 turmas, né, 2 anos que se perdem um ensino meio parecido com esse que já era. Então, se é para mudar, se é para desafiar, lembre-se daquilo que eu disse, que é triste dizer isso, mas é uma realidade, já que nós somos um pouco cobaias e os alunos também, por que não já usar esse laboratório, esse experimento e ganhando, né, ganhando corpo, ganhando... Eu queria até dar uma sugestão aqui para nós enquanto escola, né? Para a gente, nesse primeiro momento, porque a gente só tem até o dia 11, né, parece, né? A gente já ir estudando essas resenhas, esses materiais, já por área, para a gente já começar a treinar esse trabalho em grupo, porque, assim, infelizmente a gente tem essa longa experiência de trabalhos individualizados, cada um no seu quadrado, como se diz. E a gente vai precisar treinar isso aí também. Eu vejo que um segundo desafio para nós, pelo menos aqui em nossa escola, eu percebo isso, vai ser justamente esse trabalho em grupo. Eu acho que vai ser um dos desafios para nós profissionais, para nós professores. E eu penso que a gente já poderia ir treinando isso, mesmo de forma virtual, né? Nesse primeiro momento, esse estudo dessas resenhas, desses materiais. Então, é a nível de sugestão mesmo isso. Deixa eu até intervir, Bertão, até sobre isso. Teve uma pessoa de uma escola do nosso encontro que ele fez o seguinte, agora deve ter demorado um bocadinho de tempo. Ele disse que baixou todas as obras na íntegra, lá do PNLD, justamente para disponibilizar aos professores, para que eles pudessem olhar. Por quê? Porque se você for olhar pelo sistema do PNLD, às vezes dá problema da internet, às vezes o livro não baixa todo, e o professor acaba demorando muito tempo. Aí ele fez isso para agilizar. Eu comecei a fazer esse trabalho acho que foi antes de ontem, ou foi ontem, eu não lembro mais, mas eu comecei a fazer isso, mas eu vi que são muitas obras. Por exemplo, de uma obra você tem que baixar 6 volumes. E cada área de conhecimento tem em torno de 8 a 9 obras. Então vai ser uma coisa bem longa. Eu queria fazer isso. Eu queria fazer isso para chamar os professores daquela área, para a gente na escola ver cada um, da forma digital, ver essas obras. Agora eu vou ver primeiro quais são as que a gente tem física, já para evitar de baixar tudo isso, que vai ser demorado se for fazer assim. Ou então, cada professor se responsabiliza de baixar para ficar mais rápido e olhar no computador. No guia, são 66. Aí cada 66, né? Aí cada uma dessas 66 tem 6, né? É dividido em 6. Então, multiplica aí que dá muitos livros, né? Para serem baixados. Fazer o download de todos. E, assim, realmente é muita coisa. Não é pouco, não. Rafael? Agora, claro, que cada área tem um número diferente, né? Vocês devem observar que ciências... Só um minutinho, velho, Evanildo. Por exemplo, ciências da natureza são 7 aprovadas, né? Que estão lá. Ciências humanas são 14. Aí tem aquelas em diálogo com a matemática, são mais 10. Olha aí. Eu vou já falar sobre isso também. As linguagens e suas tecnologias são 9. Língua inglesa são 9, a obra individualizada, né? Língua portuguesa individualizada, 7. E matemática não é fácil, não. Pode falar, Evanildo, agora. Desculpa. Eu estou com uma dúvida da área de linguagens. Se eu não estiver enganada, eu ouvi numa reunião da SUEM que teria uma obra específica de língua portuguesa, porque o volume de conteúdos da disciplina é muito grande, e se fosse colocar junto do livro de linguagens, ficaria um livro muito grande, um volume bem imenso. Tem mesmo ou eu estou enganada? Tem sim. Olha só, já vou até aproveitar o gancho da sua pergunta
e vou dizer uma questão aqui que eu até tirei uma dúvida com o Rocate hoje de manhã, hoje pela manhã, para não falar besteira para vocês. Olha, nas linguagens, olha só o que eu vou dizer. É necessário escolher a obra, opção 1 e 2, de linguagens e suas tecnologias. Também é necessário escolher a obra individual, que já é vinculada aos volumes, né, a essa obra, opção 1 e 2. A obra individual de língua portuguesa, que você está perguntando sobre isso. Explico já essa questão. E com relação às ciências sociais aplicadas, tem que escolher também, extra, é uma escolha extra lá dentro do sistema do PDDE, mas tem que escolher também uma obra relacionada àquela questão de ciências sociais aplicadas em diálogo com a matemática. Então, além de as quatro áreas que vocês vão escolher, cada equipezinha, né, cada blocozinho da área, das áreas, vai escolher linguagens e suas tecnologias, mas, dentro de linguagens, o volume individual de língua portuguesa, o volume individual de língua inglesa. Se tinham dúvida nisso, notem, por favor. Repetindo, na área de linguagens e suas tecnologias, vocês vão escolher a obra de linguagens e suas tecnologias, mas a obra individual de língua portuguesa. Em um outro momento, dentro da escolha, vão escolher também a obra individual de língua inglesa. Então, olha só, esse traz todas as competências e habilidades desejadas pela BNCC. Outra coisa, esse livro, já para não fugir daqui, depois eu sigo nas outras partes, esse livro de língua portuguesa e de língua inglesa, eu escolho só na primeira série, Rafael, junto com a área. Eu gostaria que, até com um material de apoio muito bom, que vai complementar todas as circunstâncias, vai encaixar todas as situações, coloca essa opção de livro individualizada para as 3 séries. É necessário que estejam nas 3 séries, os alunos tenham acesso a isso, a esse material. Por quê? Eu já disse, porque nele, no individual, vocês, professores, vão conseguir contemplar todas as competências e habilidades desejadas pela BNCC para esses níveis de ensino. E escolhe também, no outro momento dentro da escolha, não é obrigatório, mas é necessário, escolhe também a obra de Ciências Sociais Aplicadas, escolhe uma delas lá, são 10 opções, Ciências Sociais Aplicadas em diálogo com a matemática. Aí vocês vão unir a obra da área com essa outra obra para vocês casarem e conseguirem ter, tipo assim, realmente todas as competências e habilidades, assim, com base para serem trabalhadas nas turmas. Se vocês não escolhem, né, optam por não escolher, aí possa que deixe uma lacuna ainda maior. Mas, Rafael, mas é muito livro. Paciência. Os anos, né, agora para a primeira série, mas consequentemente para a segunda série, para a terceira série, nos anos seguintes, a carga horária vai subir e você vai precisar já ter esse material na sua escola para trabalhar. Se você não tiver, você não vai poder trabalhar, porque você não tem. Então, nota, Ivanete, que não é só o de língua portuguesa individualizada, é o de língua inglesa e essa obra de Ciências Sociais Aplicadas em diálogo com a matemática. O de espanhol também?
O de espanhol ainda não, já posso dizer logo agora, né? Formativos. Vai vir um itinerário formativo direcionado ao espanhol, e esse itinerário formativo, eu diria que é meio que obrigatório. Por quê? Porque aí o professor de espanhol vai ter um material didático específico que ele vai poder, dentro da área, mas ele vai poder, na individualidade dele, ter um trabalho mais estruturado, mais organizado, dentro dessa questão das competências e habilidades da BNCC. Por que isso acontece, pessoal? Porque pela lei federal, não é estadual, certo, pessoal? Pela lei federal, espanhol é opcional, espanhol não é obrigatório. Se espanhol não é obrigatório na lei federal, até dentro da BNCC, ela não é prevista na BNCC, assim, em termos obrigatórios, então fica essa lacuna de não ter um livro, uma obra para espanhol, certo? Mas aí o itinerário formativo, por isso que tem concurso para a língua espanhola, porque dentro do nosso currículo é obrigatório espanhol, certo? Então, nos itinerários formativos, que é um próximo passo que foi pensado depois, né? Abriu o edital, está abrindo o edital nos próximos dias, vão ser trazidas, se Deus quiser, para as nossas escolas a partir do próximo ano, mas assim, talvez mais para 2023 do que para 2022, mas vão vir obras de espanhol, né, para que a gente possa ter esse acesso mais completo. Mas, no momento, professores, Erivoneide e todos aí, não teremos nada de espanhol. Espanhol vai ficar vinculado à área somente, no momento, somente, certo? E certamente, viu, já que está começando com as individualizadas, vão vir depois outras, né, pessoal? Com certeza vão vir outras. Desculpa, Berto, pode falar. Não, tudo bem, só queria levantar uma questão. É importante também, além da escolha, a utilização desses materiais. Por que eu digo isso? Porque eu trabalho na escola municipal e trabalho na escola estadual também. E a gente vê muitos livros novos, eu digo novos no uso, mas que já perderam a validade empacotados. Por quê? Porque o professor não utiliza o material. A gente sabe, é consciente que o livro não é o único material que a gente pode utilizar, mas eu penso que o livro nos dá uma certa sequência, uma certa organização para que a gente possa trabalhar. Então, não utilizar é perder uma ferramenta importante, não a única. Eu quero deixar claro isso aqui. O livro não é aquela, como se dizia até antigamente, quando eu comecei a trabalhar na área da educação, já se dizia isso. O livro não é uma bíblia que a gente segue fielmente, mas é uma importante ferramenta e precisa ser utilizado. Não, a gente faz a escolha, às vezes um material de excelente qualidade e fica lá, o professor não utiliza. Uma observação importantíssima, concordo plenamente, Roberta, concordo plenamente. Olha, pessoal, são bilhões de reais investidos nessa parte, somente nessa parte do livro. Se vocês quiserem esse dado, eu trago esse dado para vocês, que eu tenho esse dado, de quanto foi gasto, e a previsão de gasto, nesse caso, desses PNLDs desse ano. Olha, é muito, muito dinheiro investido para o professor escolher tais obras e não utilizar, porque o menino não consegue acompanhar, porque não sei o quê. O professor, ele é um mágico. Ele precisa tirar um coelho da cartola todos os dias. Ele precisa tirar um coelho da cartola todos os dias. Certo, pessoal? Então, ele precisa ter estratégias. Se está difícil, mastiga o conteúdo de outra forma, mastiga o capítulo, as partes do capítulo de outras formas e tenta buscar outros meios de trabalhar aquele conteúdo com os alunos. Mas
não dá, eu concordo com o Bertano, não dá para ficar vindo esse montão de dinheiro. Nós milhares de reais todos os anos que tem aquelas reposições de livro e muitas vezes são desperdiçados. Então, assim, se organizem, porque aí nesse ponto existe também a coordenação e a direção para coordenar esse trabalho, né, do uso do livro. Desculpem, professores, por dizer isso, se for possível até cobrar do professor justificativas por não trabalhar, e se for necessário, gerar intervenções para que seja usado o livro. Todos os livros possíveis. Se você não conseguiu capa a capa, paciência, mas você trabalhou o livro, certo? Você trabalhou o livro. Agora, se você não trabalhou, né? Comecei, não gostei, não deu certo. Sim, mas você não teve autonomia de escolher, porque você não escolheu bem. Por que você não criou estratégias para trabalhar isso? Então, se repensar essa questão do não uso dos livros, certo? Tem que ser usado. Não somente, o Bertano também falou muito bem, não somente, não é uma Bíblia. O livro é uma ferramenta importantíssima, mas precisamos usar o livro e demais estratégias que possam trazer outros materiais, outros informativos, outras questões que possam complementar tudo e gerar um conhecimento maior. Mas o livro tem que estar dentro dos planos de uso de tudo que vai ser usado de ferramentas para com os alunos. Vou dizer aqui umas observações, certo, pessoal? 4 observações que eu acho relevantes, que talvez algumas nós já tenhamos comentado, outras não, mas vamos tentar lembrar aqui. 2 opções por área. Lembrando que quando se trata daqueles 3 extras, língua portuguesa, língua inglesa e ciências sociais aplicadas em diálogo com matemática, também vão pedir 2 opções, certo? Esses volumes, aqui tem dizendo, todas aquelas orientações autocontidos, não bonitas. Vou tentar simplificar o máximo possível. Autocontido é porque o volume em si contém aquele conteúdo que não se estende ao outro volume, né? Ele está ali, só ali. Se eu vou trabalhar, como eu citei para vocês ainda há pouco, né? Ética, política e trabalho, então, todas as relações de ética, todas as contextualizações de política e trabalho estão contidas neste volume. Pode lembrar contextos de outro volume desse? Pode. Ele pode trazer até um rodapé, alguma coisa, um complemento? Pode. Mas o conteúdo daquela situação está contido ali, certo? Não tem uma sequência em outro. Por isso que o professor precisa pensar bem, se vai usar 2 ou 3 volumes naquela série, ele precisa analisar bem para ver o que é que se encaixa melhor. Não é o que se sequencia melhor, é o que se encaixa melhor os volumes em si, certo? Quiser mudar, botar uma sequência do jeito que você achar melhor, beleza. A área vai pensar isso e vai trabalhar do jeito que foi planejado. Deixa eu ver, essa divisão, pelo amor de Deus, tenham muita calma, tenham muito critério. Já que eu estou lembrando essa questão de critério, por favor, olhem a capa, olhem as imagens, se são imagens inclusivas, ou pessoal, inclusivas. Tem que ter inclusão. Tem que ter inclusão. Você tem que olhar assim, você tem que ver um contexto democrático. Eu também sou da área, né, aqui na DIREC, né? Também estou na área de direitos, educação pela paz e direitos humanos. Então, as minorias têm que ser vistas e bem vistas, né? Vistas e bem vistas. Não posso excluir ninguém. Tem que ter, dentro desse livro, uma visão meio que inconsciente, de alguma forma, para os alunos, que todos estão
todo mundo incluído, aí a gente vai seguindo na sequência das coisas, né? Aí a gente encontra as minorias de hoje, né? Fulano é hippie, não é o caso, né? Mas eu estou citando um exemplo. Ele é diferente de mim, eu não gosto dessas... Não, mas eu tenho que aprender a respeitar essas diferenças. E aí também entra as questões LGBTQI+, não sei o quê. Todos os contextos precisam ser observados e respeitados. E se você conseguir uma obra que atinja melhor essas questões, beleza. O conteúdo, a leitura é boa, beleza, pense nisso também. As imagens são muito marcantes, muito interessantes, casam muito bem com o conteúdo, beleza. Critério, esse exercício aqui, olha, ele é curto, mas ele é porreto, ele bate bem direitinho no conteúdo. Olha, beleza. Esses critérios, eu estou chovendo no molhado, mas vocês precisam tê-los muito claros. Pelo amor de Deus, nós somos professores do século XXI, pelo amor de Deus, não vamos causar na cabeça dos meninos que já vêm muito cheios de preconceitos, de discriminações, vamos, sei lá, compreender bem essa questão e lembrar que nós precisamos mudar o nosso discurso e as nossas atitudes frente a essas questões. Alguém aqui me conhece, né? Oriana, por exemplo, me conhece desde criança, o Bertão me conhece um pouquinho também de algum tempo, e sabe que eu sou uma pessoa muito rígida, muito séria, muito não sei o quê, entre aspas, né? Mas, se eu fui diferente em algum sentido, hoje, mais do que nunca, eu preciso me redimensionar, mudar as minhas rotas e aprender a trabalhar todas as circunstâncias de uma forma que todos se sintam amparados, todos se sintam satisfeitos e ninguém se sinta de forma nenhuma discriminado, se sinta humilhado, se sinta excluído, se for um deficiente no caso. Olha, esses critérios, já que o Bertan citou também essa questão há pouco aí, de já ler resenha, não sei o quê, que já poderia até estar lendo, Jefferson citou essa questão de baixar os livros, que alguém já tinha pensado nisso, beleza, mas pensem muito nesses critérios, né, que isso aqui são só alguns, Então eu quero só acrescentar um detalhe, todo mundo já tem acesso, segundo a SUEM, segundo a CODESE, à versão preliminar do currículo Potiguar. Então, eu gostaria que Jefferson, Erivaneide, Anselmo, por favor, se precisarem de minha ajuda, é só pedir. Mas, por favor, peguem esse material lá no site da secretaria, certo? Baixem. Ele não está fechado ainda, modificado. Então, pega esse currículo Potiguar, ele é feito em cima da BNCC, certo? A BNCC é a base de tudo, e os currículos individualizados de cada estado, para respeitar as individualidades, vem em cima disso, né? Porque precisa ser trabalhado as particularidades, então o currículo de cada estado é importantíssimo. Dentro desse currículo tem a parte para o ensino médio, né? O currículo igual do ensino médio, e eu diria que, como é uma escola de vários níveis, pode ser, já baixa o que já tem lá do currículo Potiguar, para ser trabalhado devagarzinho, né, em todos os níveis, porém, em relação ao ensino médio, é importantíssimo, porque já vai trazer luzes, vou falar assim, luzes para essas questões do novo ensino médio que estão sendo inseridas. Rafael, alguma pergunta? Eu não encontrei esse documento que você citou no site da SEC, mas eu tenho o que eles encaminharam para a gente na época da consulta pública que foi feita, que eles mandaram em partes. Esse material pode ser usado ou tem que ser o que está lá no site? Não vou mentir para vocês, eu não deixei, mas eu vou confirmar com Vocátia e Délia,
porque como eu trabalho, esse trabalho aqui é vinculado à CODES, né, ao núcleo do livro de... Então, eu vou procurar as meninas, vou pedir a versão mais atualizada, elas têm, não se preocupe, Jefferson, elas têm a versão mais pronta até aqui. Eu pego essa versão, você me cobra nos próximos dias, até a próxima semana, eu tento enviar para vocês, e claro, vocês vão se adequando aí, dando acesso, né, para que todos os professores possam estar usufruindo, né, mastigando esse contexto novo também, né, que é uma coisa positiva de me ajudar. Me cobra aí, viu, não esqueça de me cobrar, para que eu possa não esquecer de trazer isso para vocês, tá bom? Deixa eu ver o que é que eu tenho mais a dizer aqui. A questão da língua espanhola já comentei, certo? A questão de língua espanhola e desses itinerários formativos, eu acho que eu citei a questão do ano. Isso aí é para 2023, mas a escolha é o próximo ano, provavelmente, é o próximo ano já. Então, não é para agora, não vamos se agoniar. Quem vai se agoniar um pouquinho é o professor de língua espanhola, que vai ter que ter um trabalho extra por fora, né? Sem um livro específico, vamos dizer assim. Os de língua inglesa já sofreram isso em anos anteriores, né? Quando ainda não tinha, né? Mas, se eu não me engano, 2014, 2013 para cá já temos de língua inglesa. Mas antes não tinha, então já havia um sofrimento em relação a isso. E esse quarto ponto aqui que eu tinha colocado também já foi citado, certo? Para as primeiras séries, haverá um aumento de carga horária, certo? Esse aumento de carga horária, a gente ainda vai ter que trabalhar por fora, mais na frente. Por quê? Porque eles vão definir, acho que vocês já ouviram, mas eles vão... essa questão do ensino médio. Então, 1.800 e 1.200. E esse acréscimo vai vir em cima de... Já tem, né, essa grade normal, que é o que a gente já trabalha, aí vão vir esses itinerários formativos e eletivas, que é aí onde o aluno vai optar, rapaz, eu gosto muito dessa área de Ubertan, então eu me identifico com essa área de Ubertan e eu vou entrar na eletiva dele, certo? Que também vai ter uma ligação com a área. Já outro aluno vai dizer desse jeito, rapaz, eu não gosto da área de Ubertan, eu gosto da área de Oriana. Essa área de humanas eu me identifico mais. Então, eu vou escolher a eletiva de Oriana, né, os itinerários formativos dessa parte aqui, dessa eletiva aqui. Então, vai ter uma parcela obrigatória e tem uma parcela que não se torna obrigatória, mas que... tipo assim, ele vai ter que estar cumprindo essa carga horária, né, dentro de uma dessas eletivas, certo, pessoal? Desses itinerários extras, né? E isso vai aumentar a carga horária desse ensino médio, que, assim, é como se fosse uma tendência natural de integralizar a coisa, deixar o ensino médio integral, né? Então, mas não vamos trabalhar essas questões, isso é muito complexo, e assim, um passo de cada vez, mas... eles querem que tenha, além do horário normal, o aluno tenha tempo a mais de estudo, tempo a mais para refletir o seu projeto de vida, tempo a mais para desenvolver projetos em determinadas áreas que poderão estar ligados com esses itinerários formativos, as eletivas. Então, isso aí é um processo, é como eu disse já várias vezes, que a gente vai amadurecer com o passar do tempo, certo? Não resistam, por favor, eu já disse isso mais de uma vez hoje, não resistam. Abram o coração, abram a mente, se joga na coisa mesmo e vamos estudar, certo? Já estou finalizando minhas palavras e deixando que vocês façam mais alguma pergunta, caso precise, caso queiram, certo? Agradeço demais, viu, pessoal? E vamos reforçar na leitura, vamos mudar o menino aí, a cabecinha do menino, vamos encantar, vou usar uma expressão que eu gosto muito, vamos encantar esses alunos. Rafael, nós, em nome de toda a equipe
dúvidas quanto ao PNLD. Muito obrigada. E desde já deixo também a ressalva de que poderemos ter futuras dúvidas e entrar em contato com você novamente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estou aqui à disposição.